Irmãos, abramos novamente nossas Bíblias no livro de Ageu, capítulo 2. E vamos ler desde o verso 10. Ageu 2, 10. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa nas faldas de sua veste, e elas vierem a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos e o que ali oferecem. Tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. Antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu aos 24 do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá: farei abalar o céu e a terra. Derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, confiamos nossas vidas e esse tempo de comunhão na Tua Palavra às Tuas mãos. Usa de misericórdia para conosco, segundo Tua aliança. Fala-nos pessoalmente e coletivamente. Traz luz da Tua parte sobre a Tua Palavra. Queremos ver algo mais dos interesses do Senhor. E desejamos que nossos corações sejam ajustados. Assim te pedimos, confiados em Ti, em Teu precioso nome. Amém. Irmãos, nós temos visto que esse livro de Ageu se compõe de 5 mensagens. A grande tônica da mensagem de Ageu é: edificai a casa. Então podemos dizer que o livro de Ageu é uma mensagem aos edificadores da casa de Deus. Literalmente, no sentido do Velho Testamento, e claro, espiritualmente no que concerne à Igreja de Deus dos nossos dias, já que de Deus nós somos cooperadores. Ao mesmo tempo que nós somos o material com o qual Deus edifica a sua casa,
1 Pedro capítulo 2 diz que assim como nosso Senhor é a pedra, nós também somos pedras que vivem e chamados para ser edificados uma casa espiritual. Então nós somos ao mesmo tempo o material com o qual o Senhor edifica a sua igreja, pois Ele é o edificador, eu edificarei a minha igreja, disse o Senhor. Mas também nesse processo de edificação, para que ele se realize, o Senhor chama cooperadores. E esse é nosso imenso privilégio. Passarão céus e terra, e as palavras do Senhor não passarão. Passarão reinos e cidades, mas a cidade de Deus nunca passará. Então nós somos chamados e somos tão privilegiados. Não só chamados para sermos o material, as pedras vivas, mas, em outro aspecto, fomos chamados para sermos os edificadores, juntamente com aquele que é o edificador. Então a tônica da mensagem de Ageu é: edificai a casa e dela eu me agradarei. Já vimos no capítulo 1 que a primeira palavra é uma palavra de repreensão, os 11 primeiros versículos. Ageu faz uma solene repreensão. E ele inicia dizendo que o problema na avaliação de Deus da obra ter sido paralisada há quase 15 anos atrás é que eles ficaram autoabsorvidos. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então, embora, como vimos em Esdras 4, eles tivessem sofrido oposições frontais, definidas, e algumas até sutis, com inquietações, com pressão crônica sobre eles, durante todos aqueles anos de paralisação, para que o trabalho da casa de Deus não seguisse, através do profeta Ageu, que foi usado exatamente naquele tempo, nós sabemos que essa não foi a verdadeira causa da paralisação da obra de Deus. Pois, quando eles reiniciaram a obra, então eles reiniciaram em meio aos mesmos inimigos. A carta de acusação estava escrita, a pressão para que eles se mantivessem paralisados continuava. Nós vimos Esdras capítulo 4 dizendo: todos os dias de Ciro, até o reinado de Dario, eles estavam então inquietando e perturbando e incomodando o povo no edificar. Então, a situação não mudou quando eles começaram a edificar. Nada mudou. O que mudou? A palavra do Senhor através do profeta Ageu. E a palavra não foi relacionada a táticas do inimigo. A palavra foi relacionada à disposição do coração deles. E qual era essa disposição? Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então, naquela primeira mensagem repreensiva, o Senhor 2 vezes usa a expressão considerai. São 5 vezes nesse livro e já dissemos que entendemos ser a palavra-chave de Ageu. Considerai. No primeiro capítulo, 2 vezes. Considerai o vosso passado com relação ao que até ali havia acontecido. Eu fiz vir a seca, diz o Senhor, sobre o cereal, o vinho e o azeite. Nas palavras do Novo Testamento, o Senhor mesmo retirou deles o vigor, o testemunho e o gozo. Cereal, azeite, vinho. E, na segunda vez em que a palavra é mencionada na primeira repreensão, considerai o vosso passado, verso 7, a segunda vez. E agora com vistas ao futuro. Então, subir ao monte, essa é uma expressão muito linda na linguagem do Novo Testamento. Subir ao monte fala de uma fresca, viva e renovada revelação de quem Cristo é e quais são seus interesses. Assim como ele tomou os discípulos, já falamos, do nível do Jordão, e os levou às bandas de Cesareia de Filipe, e dali para o Monte da Transfiguração, o Hermon. Quando então eles estiveram nessa jornada, nas bandas de Cesareia de Filipe, aquelas 4 grandiosas declarações, ou revelações. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, diz o Senhor, eu vou edificar minha casa, minha igreja. Dar-te-ei chaves do reino dos céus. E qual era o caminho para essa edificação da igreja, ou para esse viver, essa edificação do reino de Deus?
se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Isso após o Senhor falar sobre sua própria cruz, que ele iria para Jerusalém, seria açoitado, rejeitado, crucificado, mas no terceiro dia ressuscitaria. Cristo, a igreja, o reino, a cruz. Então, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela eu me agradarei e serei glorificado. Amados irmãos, quantas lições o Espírito Santo há de aplicar em nossas vidas, para que nós compreendamos que toda a nossa satisfação e realização como cristãos está totalmente atrelada à glória, à satisfação e à glória de Deus. Se Deus está sendo satisfeito em nossas vidas, nós estamos plenamente realizados. Se Deus não está sendo satisfeito em nossas vidas, não há cereal, não há vigor espiritual, não há vinho, não há gozo, não há azeite, não há testemunho. Esse é o engano do inimigo. Ele procura de alguma maneira nos iludir, que até mesmo com as bênçãos dadivosas da mão do Senhor, nós podemos ser realizados. Mas isso não é verdade, muito pelo contrário. Quando de alguma maneira Deus em seu coração sabe que nós estamos perdendo o foco de nosso chamado, edificai a casa. Esse é nosso chamado. Então o que ele faz? Está aí a lição de Ageu. Eu fiz vir a seca sobre vós. Qual é a razão de tanta escassez espiritual na igreja dos nossos dias? Estarmos ocupados com nossos próprios interesses. Irmãos, essa é a grande lição da primeira mensagem de Ageu, 11 primeiros versículos repreensivos. Permitam repetir. A causa de toda a escassez espiritual da igreja é estarmos absorvidos com os nossos próprios interesses. Então assim termina a primeira mensagem. Depois nós já vimos a segunda mensagem, versos 12 a 15. Maravilhoso. Porque 15 anos de paralisia, e nosso Senhor em sua imensa longanimidade, fiel à sua aliança. Então ele levanta Ageu, seu profeta. E quando Ageu pronuncia essa palavra, nós vimos que há 23 dias de consideração, pois o Senhor havia dito 2 vezes, considerai o vosso passado. Então, finalmente, atenderam a voz do Senhor. Então o Senhor liberou sua palavra. Graças ao Senhor, Ele sempre está em busca de nós. Ele sempre quer nos alinhar, Ele sempre quer nos ajustar. Mas lembremos, irmãos amados, há um limite para isso. Infelizmente, há irmãos e irmãs que se extraviam de tal modo dos interesses do Senhor que se tornam quase irrecuperáveis. Hebreus capítulo 12 usa o exemplo de Esaú. E dizendo, não haja entre vós nenhum profano. Sabe o que é profanar? Considerar coisas que são sublimes ao Senhor, santas, caras ao coração dele, como sendo coisas comuns. Isso é profanar. Não haja entre vós um impuro ou profano, como foi Esaú. O que Esaú profanou? O que Esaú tinha de tão santo? Direito de primogenitura. Mas ele considerou uma coisa comum. Quando ele disse, nas palavras de Gênesis, se não me engano é o capítulo 36, ele diz diante do seu irmão, de que me vale o meu direito de primogenitura? Se agora eu estou aqui morrendo de fome. Isso é profanar. Ele abandonou, trocou os interesses do Senhor por aquilo que tocava à sua necessidade imediata. Essa foi a causa dele ter sido rejeitado pelo Senhor. Então, o livro de Hebreus pronuncia as mais solenes advertências de todos os 27 livros do Novo Testamento. Por isso ele é tão único. As mais solenes advertências estão lá. Por quê? Porque os mais elevados privilégios também estão lá, nesse livro. Então, amados irmãos, esse é nosso Deus. Assim é seu povo. E o Deus da aliança pleiteia pelo seu povo, até onde no tempo dele o seu povo seja capaz de ouvi-lo. Mas não zombemos do Senhor.
De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto ele ceifará. Então foram quase 15 anos de procrastinação. Não veio ainda o tempo. Mas pela graça, então, mais uma vez, e fidelidade do Senhor, a voz do Senhor foi dada. Atenderam a voz do Senhor. Observe essa sequência. A voz do Senhor, atenderam a voz do Senhor. Então o Senhor disse, eu sou convosco. Pense sobre isso. 15 anos de paralisação. Quando eles tiveram, após aqueles 23 dias, como vimos aí no relato, de consideração, e enfim, atenderam a voz do Senhor, nosso Senhor não esperou 15 anos, nem 15 semanas, nem 15 dias para atendê-los. Quando eles atenderam a voz do Senhor, eles ouviram do Senhor, eu sou convosco. Amados irmãos, o amor do coração de nosso Senhor é um amor tão sublime, apesar de que é um amor que sempre irá pleitear conosco. É um amor que não irá substituir nossas decisões, irá pelejar pelas nossas decisões, mas nós vamos continuar fazendo as nossas decisões. Então, atenderam a voz do Senhor, e o Senhor disse, eu sou convosco, trabalhai. Então nós vamos para a terceira palavra, que inicia o capítulo 2, vai dos versos de 1 a 9, que estudamos ontem. Interessante ver agora uma ordem aí invertida com relação ao que acabamos de dizer. Eles já estavam com mãos à obra, já estavam trabalhando. E então, essa palavra de 1 a 9 é dada para fortalecê-los agora no trabalho. Não estavam paralisados, já estavam trabalhando. Então o Senhor dá uma palavra de alento, a segunda palavra de alento. Capítulo 2, versos de 1 a 9. E o foco dessa palavra, já vimos, é a glória dele na casa dele. Glória de Deus na casa de Deus. Tudo isso já vimos ontem. No verso 4, ser forte, ser forte, ser forte. 3 vezes. Para Zorobabel, para Josué e para todo o povo. E então, no final, porque eu sou convosco, diz o Senhor. Ser forte, ser forte, ser forte. Verso 4, e trabalhai. Antes foi o contrário. Quando eles atenderam a voz do Senhor, o Senhor disse, eu sou convosco, desperta o espírito de Zorobabel, Josué, do resto do povo, já vimos lá nessa sessão, e então eles se põem a trabalhar. A frase que temos lá no verso 14 é, e se puseram ao trabalho na casa do Senhor. Está vendo? Final do verso 14, aí inicia. Mas agora, na terceira palavra, que começa no capítulo 2, e vai dos versos de 1 a 9, eles já estão trabalhando. Então o Senhor agora falou para quê? Falou para fortalecê-los nessa sublime obra. Nós não carecemos disso, amados irmãos? Cada dia que o nosso pé se retira da cama e vai para o chão, nós precisamos ouvir essas palavras. Primeiro, não temais. Segundo, ser forte. Terceiro, e trabalhai. Esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Então, palavra de encorajamento. Ser forte, ser forte, ser forte, e trabalhai, porque eu sou convosco. Não está aqui de novo aquele equilíbrio fino que citamos já em noites anteriores? Quanto ao povo, qual era a sua responsabilidade? Trabalhai. Quanto a Deus, qual era a sua responsabilidade, a sua carga? Eu sou convosco. Então a soberana graça, suporte, ajuda do Senhor e o trabalho daqueles que ouviram a sua voz, juntos. Um assunto não confronta o outro. Deus não vai até um ponto e a partir dali somos nós que vamos. Não existe isso na obra de Deus. Deus está trabalhando o tempo todo, inclusive no turno da noite. Não dormita, nem dorme o guarda de Israel. E nós estamos trabalhando com Ele todo o tempo. Então, finalmente nós vimos ontem essa expressão dos versos 5 e 6. A palavra da aliança, primeiro, e o meu espírito habita no meio de ti. Palavra, espírito. Sempre são os meios da obra de Deus. Deus é fiel à palavra que Ele deu ao seu povo, a palavra da sua aliança. E ontem vimos, rapidamente quando encerramos,
como o livro de Êxodo descreve essa palavra da aliança. Desde o capítulo 15, pelo capítulo 19, passamos pelo capítulo 25, verso 8, e terminamos no capítulo 29. Então o Senhor falando ao seu povo para que eles foram libertados. Foram tirados do Egito para mim. Se ouvirdes a minha voz, sereis minha propriedade peculiar. Vós me fareis um santuário para que eu possa habitar no vosso meio. Êxodo 25, 8. E lá no capítulo 29 ele diz, eu vou habitar porque por minha glória vocês serão santificados. Deus nunca mudou a sua intenção. Ele ainda busca uma casa. Não pedras espalhadas pelas esquinas de todas as ruas, na linguagem de Lamentações de Jeremias, mas pedras edificadas juntas. Amados irmãos, há um preço para que isso ocorra. E o preço é tudo. O preço é negarmos a nós mesmos. O preço é permitir que o Senhor use essa maravilhosa família que Ele tem de pedras vivas, para aparar, escovar as arestas que todos nós temos em nós. Quão feias são essas arestas. Arestas de preferências, arestas de conceitos e preconceitos, arestas de antipatias e simpatias, arestas de eu acho o quê, eu penso o quê, eu sou assim. Todas as vezes que nós dizemos eu sou assim, isso é quase uma afronta ao Senhor. O Senhor colocou suas mãos no barro. E Ele quer atuar em nossas vidas nos pontos mais essenciais do ser, da personalidade, do temperamento. Ele não irá mudar nossas personalidades. Ele irá santificar nossas personalidades. O extrovertido nunca será introvertido. E o introvertido nunca será extrovertido. Mas sabe qual é o problema dos dois? É serem governados ou pela extroversão ou pela introversão, impedindo que haja caminho para o avanço do Senhor na vida de cada um deles. Então, amados irmãos, assim é também com relação às nossas personalidades. O Senhor não vai nos despersonalizar, mas há coisas tão feias em nossas personalidades, que a não ser que permitamos que a cruz trabalhe em nós, então nós seremos esses mesmos, rançosos. O tempo passa e nossa vida não avança. É triste isso? Nanismo espiritual. A Epístola aos Hebreus foi escrita por causa do nanismo. Atendendo a um tempo decorrido, já devia ser mestres, mas ainda necessitais de leite. Sois inexperientes na palavra da justiça, ainda sois crianças. Então aquela palavra de Hebreus é tão maravilhosa nesse aspecto. Então, aí está, a palavra do Senhor, palavra da aliança em primeiro lugar, porque tudo se baseia na aliança. Ele é fiel à sua aliança. Ele não vai negar a sua aliança conosco. A palavra da aliança, a fidelidade do Senhor à aliança. E, verso 5 ainda, meu espírito habita no meio de vós. Suficiência do Espírito Santo na realização da obra de Deus. Não que nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, mas a nossa suficiência vem de Deus que nos habilitou para sermos ministros, todos nós, de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. É o que Paulo diz, segundo aos Coríntios capítulo 3. Então, está aí na palavra de alento do Senhor, ele chamando a atenção do povo. Eu fiz com vocês uma aliança e sou fiel à palavra da aliança. E o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Agora atenção aqui. No verso 6, se você leu Ageu com cuidado, quantas vezes o Senhor disse em Ageu, farei abalar o céu e a terra? 2. Não apenas uma. Então, na palavra que estudamos ontem, verso 6, assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar céu, terra, mar e terra seca. Com vistas a quê? Esse abalo, essa convulsão que o Senhor manifesta aqui, no capítulo 2, verso 6, até o verso 9, para termos aí o contexto, está ligada a quê? Está ligado a um abalar de terra e céus, com vistas, preste atenção, à introdução da glória de Deus na casa de Deus. Esse é o primeiro abalar.
Abalarei céu e terra, disse o Senhor. Com qual propósito? Introduzir a glória dele na casa dele. Está muito claro no contexto. Porque ele diz: o desejado de todas as nações virá e eu encherei de glória essa casa. E a glória desta última casa será maior que a da primeira. Então, muito claro a que esse abalo está ligado. Então já temos aí uma primeira conclusão. Toda a convulsão que o Senhor tem operado na igreja é com vistas a introduzir sua glória na igreja. Sabe, irmãos, temos usado uma figura. Nós vivemos dias em que nosso Senhor já colocou suas duas mãos no tronco da árvore. E está sacudindo esse tronco, para que tudo aquilo que é seco, podre, inadequado nessa árvore caia por terra. Eu farei abalar. Agora, se quisermos clareza, que é isso mesmo que o Senhor quis dizer, é para lá que nós vamos agora, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, onde esse texto é citado no Novo Testamento. E veja onde ele está. Ele está exatamente na Epístola aos Hebreus. Hebreus capítulo 12. Verso 25, preste atenção. Veja a solenidade desse livro. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo, e aqui está a citação de Ageu. O autor de Hebreus busca a referência de Ageu e a coloca aqui e a interpreta. Ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Na citação de Ageu, o céu vem primeiro. O céu e a terra. Na aplicação do autor de Hebreus, ele diz, não somente a terra. Sabe por quê? Porque ele está fazendo um contraste, aí no contexto maior, se você estudar, com o Monte Sinai. E dizendo que no Monte Sinai a voz de Deus abalou a terra. Nenhum animal se chegaria ao monte. Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. E foi sozinho para aquela comunhão com Deus de 40 dias, e o povo aguardando. Aquela voz do Sinai abalou a terra, e Moisés desceu de lá com aquela expressão do caráter de Deus nos chamados 10 mandamentos. Mas o Senhor agora aplica, faz uma relação com um outro monte. Monte Sinai primeiro, Moisés, agora Monte Sião. Versículo 22. Nós temos chegado ao Monte Sião. Nós não temos nada a ver com o Monte Sinai. Temos chegado ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos, a igreja dos primogênitos arrolados no céu. Tudo isso fala do nosso chamado. E então, ele diz no verso 26, ainda uma vez por todas, primeira voz abala Monte Sinai, segunda voz abala Monte Sião. Ou seja, abala as realidades espirituais, as realidades celestiais. Amados irmãos, não é claro diante dos nossos olhos o que tem acontecido? O Senhor realmente tem abalado todas as realidades que se chamam celestiais, que usam seu nome, que professam seu nome de alguma maneira, que pregam seu nome, que se reúnem em seu nome. Eu farei abalar. Porque o Senhor faz assim. O texto explica. Para que aquilo que não é abalável, ou seja, que tem realidade espiritual, que tem consistência, permaneça. E é isso que ele está fazendo nos nossos dias. Irmãos, em nossas vidas individuais, o Senhor está fazendo isso. Ele está sacudindo a árvore em nossas vidas pessoais. Porque Ele é um Deus mau? Porque Ele é um Deus duro? Inflexível? Não. Porque Ele nos ama. E Ele quer derrubar tudo que é abalável em nossas vidas. Sabe qual é o seu motivo? Nós vamos ler agora há pouco qual é o seu motivo de fazer isso. Vamos terminar aqui.
farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, vamos ver o próprio Espírito Santo interpretando a palavra de Ageu, verso 27. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Graças ao Senhor. É isso que Ele está fazendo em mim e em sua vida pessoal. É isso que Ele está fazendo em nossa vida familiar. É isso que Ele está fazendo na vida da igreja. Por isso, a conclusão. Recebendo nós um reino inabalável. Ora, irmãos, nas palavras de Ageu, quem somos nós? Nós somos aqueles que já foram chamados e separados por Deus como pedras que vivem. E chamados para ser edificados juntos uma casa espiritual. Amados irmãos, não há outro lugar para nós. Se nós tentarmos de alguma maneira nos acomodarmos a princípios e padrões do mundo, nós estamos aniquilados. Porque o Senhor nos fez sal, o Senhor nos fez luz. Como já usamos essa figura tantas vezes, antes no mundo, nós éramos a chave e o mundo a fechadura. Todos os lugares que nós entrávamos, as portas se abriam. Íamos para lá, íamos para cá, e vivíamos segundo nossa maneira. Quando o Senhor nos chamou, Ele cerrou, esmerilhou os dentes da chave. Às vezes nós até tentamos voltar para a fechadura, mas quando colocamos a chave ali, nenhum movimento mais. Nós que realmente recebemos o Senhor Jesus, a não ser que a nossa conversão tenha sido psicológica e não espiritual, mas se nós tivemos uma conversão espiritual e o Espírito Santo habita nos nossos corações, ponto final. Não há mais lugar para nós no mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. São tremendas as palavras do Senhor. Então, por causa do Senhor saber que só há um caminho para frente, não há um caminho para trás, então Ele ora ao seu Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, para que nós vivemos? Nós vivemos para a introdução da glória do Rei. Encherei de glória esta casa, e para mim os povos virão. Mas para que isso aconteça, o que o Senhor está fazendo conosco? Ainda uma vez por todas, eu farei abalar, não só a terra, mas também os céus. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, viu? Então o que é abalado não é o reino, o que é abalado é o que é abalável. Nós recebemos um reino inabalável, mas há muitas coisas em nós que são abaláveis. Então o Senhor as está abalando, para que permaneça o que deve permanecer, porque é espiritual, tem consistência, é de Deus. Retenhamos a graça, seguindo aí o verso 28, pela qual sirvamos a Deus. Como podemos cooperar na edificação da casa de Deus? Quem somos nós, irmãos? Mas todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Então Deus nos fez, sim, cooperadores na edificação de sua casa. Esse é o nosso maior privilégio. Um missionário que viveu no século passado e partiu para o Senhor ainda jovem, cooperando com a obra do Senhor entre índios. Ele disse assim, numa oração já perto do final de sua vida, ele disse, ó meu Deus, em Ti não há engano. Eu nunca terei de me arrepender por ter Te amado tanto. Queridos irmãos, nós teremos e temos muitas coisas para nos arrepender em nossas vidas, menos essa. Nunca iremos nos arrepender de termos amado o Senhor com todo o nosso coração. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, como já chamamos a atenção outro dia, de modo agradável, ou de modo a agradá-lo, porque o agrado do Senhor é a nossa força. Então a motivação subjacente ao livro de Hebreus é agradar a Deus. Há muitos versículos, nós já citamos outro dia. Sirvamos a Deus de modo agradável,
com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, assim o autor de Hebreus aplica a palavra de Ageu. Voltando então ao livro de Ageu, e agora nós entramos, com a ajuda do Senhor, nessa última sessão, e nós vamos considerar a quarta e a quinta mensagem juntas, para concluirmos. A quarta mensagem inicia no verso 10, Ageu capítulo 2, verso 10, e vai até o verso 19. Uma mensagem de encorajamento. E a última mensagem, verso 20 a 23, também uma mensagem de encorajamento. Por que elas se dividem em duas, então? Elas foram ditas no mesmo dia, você vai ver aí, 24º dia do 9º mês. Nesse dia, Ageu deu duas palavras de encorajamento. Mas, olhe com atenção, verso 11 diz que a primeira palavra foi dada aos sacerdotes. Pergunta agora aos sacerdotes. E a segunda palavra, verso 21, foi dada a Zorobabel. Então vamos ver o que significa essa palavra dada a dessas duas formas, aos sacerdotes e a Zorobabel. Vamos buscar fazer uma síntese disso. Primeiro, até o versículo 13, já lemos, os sacerdotes que, nos tempos do Velho Testamento, amados irmãos, eram os mestres. Toda a responsabilidade de ensinar o povo nos caminhos do Senhor e na palavra do Senhor era dos sacerdotes, não era dos profetas. Ensinar, não. Os profetas, podemos dizer que a sua carga principal de todos eles, sabe qual era? Sempre chamar o povo de volta aos caminhos do Senhor. A carga do profeta era arrependei-vos, chamando de volta aos caminhos do Senhor. A carga dos sacerdotes é ensinar os caminhos do Senhor. Ou seja, os sacerdotes eram os mestres da velha aliança. Então agora o Senhor está tratando com os mestres. Então que abramos nossos ouvidos. Tiago 3 diz, não desejeis muitos de vós ser mestres, porque havereis de receber um maior juízo. Claro, a quem muito lhe foi dado, muito lhe será exigido. Então aqui está uma palavra aos sacerdotes. Eles deviam saber do que o Senhor estava falando. Muito simples. O Senhor disse assim, se você ofereceu um sacrifício santo ao Senhor, e você carrega de alguma maneira parte dessa carne santa nas suas vestes. Você tocou nela, você estava fazendo o serviço, e alguma coisa de carne santa ficou retido na sua veste. Se essa carne santa da tua veste tocar no pão, tocar no azeite, tocar no vinho, seja no que for, vai santificar esses elementos? Não. E então o Senhor faz a pergunta contrária. Se alguém tocar um corpo morto, que era proibido pela lei, e então tocar os sacrifícios que foram oferecidos ao Senhor, vão tornar os sacrifícios imundos? Vão. Qual é a lição? Muito clara. A lição é o pecado e não a santidade que são contagiosos. Essa é a lição. Esse é o princípio. Santidade não é contagiosa. Pecado é contagioso. E então o Senhor vai fazer a aplicação no verso 14. Uma tremenda aplicação. Vamos ver verso 14. Então prosseguiu Ageu. Depois que eles responderam, né? Se alguém leva carne santa nas faltas de sua veste, ela toca no pão, no azeite, no vinho, fica isso santo? Eles dizem não, verso 12. E aí o contrário. E se alguém que se tornou impuro por contato com o corpo toca em alguma coisa santa, fica ela imunda? Sim, ficará imunda. Então a conclusão, verso 14. Então prosseguiu Ageu. Assim é este povo, e esta nação perante mim, diz o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos. Tudo é imundo. Vamos parar aqui um pouco. O que o Senhor está falando através de Ageu? Que por causa do povo ter perdido a sua ligação, a sua carga pelos interesses do Senhor, ou seja, no coração, eles se desviaram dos interesses do Senhor. 15 anos ocupados com seus próprios interesses. Não é? Muito evidente a mensagem do livro. Então, se os seus corações se desviaram do Senhor, toda a obra das suas mãos era imunda.
muito claramente o que Ageu disse no verso 14. Assim é este povo e assim é esta nação. Tudo é imundo. Mas temos mais uma lição importante aí. Os sacrifícios, ou o aspecto do serviço, vamos chamar de um aspecto religioso, ele não parou. Eles continuaram oferecendo sacrifícios. O serviço chamado para Deus continuou. Mas, na avaliação do Senhor, tudo é imundo. Porque eles ofereciam um serviço que não partia de uma ocupação com os interesses do Senhor. Porque se partisse, eles não apenas ofereceriam sacrifícios, eles ofereceriam sacrifícios e poriam suas mãos à obra na casa do Senhor. Então, muito claro o princípio envolvido aqui. O mesmo princípio de Caim, lá em Gênesis. Porque o Senhor não recebeu a oferta da mão de Caim? Porque ele não aceitou Caim e a sua oferta. Essa é a ordem no livro de Gênesis. O Senhor não estava, em primeiro lugar, desagradado com o fato de Caim ter suado, lavrado a terra e oferecido algo da terra ao Senhor. Não, não se engane. Não é aí que está o problema. O Senhor estava descontente com o coração de Caim. Porque, de alguma forma, Caim concebeu o quê? Que algo que ele pudesse fazer, produzir, realizar, seria, então, do agrado e da satisfação de Deus, baseado no seu suor. E Abel? Porque o Senhor se agradou de Abel e então se agradou da sua oferta. O que Abel entendeu? Em outras palavras, Abel entendeu: meus pais foram expulsos do jardim da comunhão. Não haverá maneira de retornarmos para lá nunca, a não ser que Deus faça uma provisão. Então o que ele faz? Ele oferece a gordura do rebanho. Na tipologia, Abel está dizendo: somente uma vida sem pecado, inocente, agrada a Deus. Então o que eu posso oferecer a Deus? Nada. Porque só uma vida sem pecado agrada a Deus. Então ele oferece o animal. Esse é o princípio de Abel. É o princípio do culto verdadeiro. E o outro é o princípio de Caim. É o princípio da religião. O que eu faço para Deus, para ser aceito por Deus. Então, irmãos, aqui está o princípio de novo aplicado a esse povo. Assim, o Senhor não disse, assim são as obras das suas mãos. Não. Ele diz, verso 14, assim é este povo. Viu onde ele começou? E assim é esta nação perante mim. Agora sim. Assim é toda a obra das suas mãos. A obra vem depois. O coração vem primeiro. Então perderam a ligação, a carga, pelos interesses do Senhor. Ocuparam seus corações com seus próprios interesses. A casa do Senhor foi colocada em um lugar acessório das suas vidas, mas os sacrifícios continuaram sendo oferecidos. Não é isso impressionante, irmãos? Claro que isso fala de uma maneira tremenda aos nossos corações. Por que nos reunimos? Qual é a nossa ocupação com aquilo que toca o Senhor? Qual é nosso foco? Qual é a nossa motivação? Nosso coração está atrelado aos interesses do Senhor realmente? Porque o Senhor não se impressiona com o nosso culto. Nunca. Nem com nossos cânticos. Nem com nossas reuniões. Porque o Senhor sonda a mente e o coração. E nós fomos chamados com um propósito: edificai a casa, e dela eu me agradarei. Então, esse é o primeiro ponto. Versículo 15, vamos voltar ao livro. Agora, pois, aí está a terceira vez que é citada a palavra-chave: considerai. O Senhor quer realmente que esse povo pare e considere e pese. Considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôrdes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10, vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. E por que isso? Eu vos feri. Com queimaduras, claro que essa queimadura se refere aí à plantação deles, né? Com ferrugem também, a praga, com saraiva, chuvas violentas, chuvas de pedra, e em toda a obra das vossas mãos. Para quê?
Porque Deus é cruel? E não houve entre vós quem voltasse para mim. Que precioso, irmãos. A mão disciplinar de Deus. Porque eu repreendo e disciplino a quantos amo. O Senhor açoita todos que Ele recebe por filhos. E essa é a segurança que eles têm, que são filhos, não são bastardos. Graças ao Senhor. Então, não houve quem se voltasse para mim, diz o Senhor. Embora eles tenham continuado com as suas obrigações legais, suas obrigações religiosas, o Senhor diz, tudo é imundo. Agora, irmãos, pensemos num contraste. Você se lembra do Salmo 40? Salmo de Davi? Figura de Cristo. E que apontam tão diretamente para Cristo, as palavras que vamos citar, fazendo contraste com o coração desse povo aqui nessa hora, que o autor, de novo, de Hebreus, usa esse texto do Salmo 40, de 6 a 8. Lá, Davi está dizendo assim: sacrifícios e ofertas não quisestes. Abriste os meus ouvidos, ou furaste minhas orelhas. E nem sacrifícios e oblações pelo pecado, isto não requeres. Davi entendeu. Então o que ele diz? Como ele responde ao Senhor? Eis aqui estou. Agrada-me, ó Deus, fazer tua vontade. O povo estava oferecendo sacrifícios, mas o que agradava a Deus? Não era seu sacrifício. O que agradava a Deus? Edificai a casa, e dela eu me agradarei. Irmãos, nós nos reunimos com qual propósito? Nós temos relacionamento com os nossos irmãos com qual propósito? Que os serviços religiosos continuem? Edificai a casa, e dela eu me agradarei, e serei glorificado. Então, agrada-me, ó Deus, fazer tua vontade. Dentro do meu coração está a tua lei. Maravilhoso. Totalmente distinto do que estava acontecendo nos dias de Ageu. Tudo externamente no culto estava sendo realizado, mas o coração deles não estava posto nos interesses do Senhor. Essa palavra é citada em Hebreus 10, 5 a 7. E se aplica ao nosso Senhor. Sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me preparaste. O autor de Hebreus interpreta essa citação de Davi, no Salmo 40, desta maneira, se aplicando diretamente a Cristo. Uma passagem messiânica, podemos dizer. E diz que isso foi verdade, particularmente com relação ao nosso Senhor. Foi nosso Senhor que disse: Pai, sacrifícios e ofertas não quiseste, antes um corpo me preparaste. Ou seja, o que o Senhor busca de nós? Sacrifícios e ofertas? Não. Veículos para a expressão da sua glória. Veículos para a edificação de sua casa. Veículos para o cumprimento de sua vontade e de seus interesses. Então, sacrifício e oferta não quisestes, um corpo me preparaste. Então eu disse aqui eu estou. Consagração, oferecimento voluntário. E no caso do Senhor, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, amados irmãos, esse é o ponto, o mesmo, porque Deus é um Deus de princípios. Então ele está exortando o seu povo baseado nesse mesmo princípio. Nos dias de Isaías também foi assim. Eu tenho náuseas das vossas solenidades, festas e luas novas, disse o Senhor ao povo através de Isaías. Então estavam lá as luas novas, as festas, as solenidades, tudo o ritual acontecendo. Mas o coração deles desviado do Senhor, dos interesses do Senhor. Então, verso 18. Considerai, eu vos rogo, desde aquele dia, ou desde este dia. Então, primeiro, no verso 15, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. Que dia? Quando foram colocados os fundamentos da obra da casa do Senhor e a obra foi paralisada. Porque eles se desligaram dos interesses do Senhor. O que aconteceu desde aquele dia? Nós já citamos verso 16.
Alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia só 10, vinha ao lugar para tirar 50 e tirou 20, e o Senhor com a sua mão disciplinar no verso 17, já vimos tudo isso. E agora ele pede um quarto considerai nesse livro. Ele diz, considerai, eu vos rogo, desde este dia. Então, primeiro, aquele dia, quando foram postos os fundamentos, e eles se desligaram dos interesses do Senhor. Agora, quando eles retomaram o trabalho na casa do Senhor. Então, considerai desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas. E aí está o quinto considerai nesse livro. Quinta vez. Considerai nessas coisas. Já não há semente no celeiro. Aqui tem uma lição preciosa. Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado seus frutos, mas desde este dia eu vos abençoarei. Então preste atenção em duas coisas pelo menos aqui. A primeira, há quantas semanas Ageu estava falando com eles da parte do Senhor? 15. Aqui está terminando a profecia de Ageu. Então, não perca essa lição aí. 15 dias, Ageu falando com eles. Tiveram aquele primeiro período de 23 dias depois da primeira palavra, 23 dias de consideração e puseram as mãos à obra na casa do Senhor. Já vimos. Então aí mais algo em torno de quase 3 meses se passaram depois disso. E, externamente falando, escute por favor, nada mudou. Por quê? Porque o Senhor teria a sua casa como o teste de fé e obediência do seu povo. Quando eles puseram as mãos à obra, a lavoura não começou a produzir com a bênção de Deus. Tudo permaneceu como estava. Esse era o teste de fé. Amados irmãos, o nosso coração está comprometido com o Senhor pela fé. 2 Coríntios 5 diz, nós não andamos por vistas, mas por fé. O que gera encargo nos nossos corações? Ou quando virá o nosso encargo? Ou como nós seguiremos com o nosso encargo? Na medida em que nós vermos as bênçãos visíveis de Deus? Na medida que o lagar, que antes deveria produzir 50, e há muito tempo está produzindo só 20. Então nós colocamos mãos à obra e de olho no lagar, para que o lagar volte a produzir 50. Esses somos nós. Então o Senhor produziu um teste de fé e obediência no seu povo. Eles puseram mãos à obra e nada mudou. Até o 24º dia do 9º mês. O princípio envolvido aqui é, a casa de Deus é o teste de obediência do povo de Deus. Nós nos envolvemos com a casa de Deus buscando obter benefícios pessoais. Nós nos envolvemos com a edificação da casa de Deus para que o nosso lagar volte a produzir 50. Esse era o teste. E eles tiveram que suportar esse teste alguns meses. Então o Senhor os considerou, podemos assim dizer, de certa forma, aprovados. Então ele enviou Ageu de novo e disse, considerai. Desde aquele dia que vocês pararam, eu fiz vir seca e tudo mais que já falamos. E vocês têm trabalhado quase 3 meses. Então agora esse dia é notável. Desde o 24º dia do 9º mês. Desde este dia, eu vos abençoarei. Então, amados irmãos, a nossa relação com Deus e com os encargos de Deus e com os interesses de Deus é baseada exclusivamente na fé e em nada mais. Nós não cooperamos com Deus em sua casa para sermos abençoados. Nós não cooperamos com Deus em sua casa para termos prosperidade, paz, saúde e que tudo vá bem. Nós cooperamos com Deus em sua casa porque Ele próprio abriu os nossos olhos para que nós vejamos quais são os seus interesses. E nós colocamos nossas vidas por sua graça, atreladas a esses interesses, na chuva ou no sol. Então, amados irmãos, me permitam repetir. A casa de Deus é um teste de obediência. Por isso Tiago diz assim, é necessário que a perseverança tenha uma ação completa, para que sejais perfeitos
e íntegros, em nada deficientes. Sabe, irmãos, há muitos que se envolveram com a obra de Deus e não obtiveram os benefícios que imaginaram. E então desligaram suas mãos daquilo que consideravam obra de Deus. O grande privilégio que nós temos em estarmos envolvidos com os interesses do Senhor é que o Senhor, neste envolvimento, nos concede dele mesmo. Quer tenhamos mudanças externas, quer não tenhamos mudanças externas. Jeremias profetizou a nação de Israel 40 anos. Nem um convertido. Considerai nessas coisas. Assim termina essa terceira palavra. Talvez aqui seja útil para nós. Deixe seu livro de Ageu marcado, por favor. Abra a Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Queria que nós lêssemos esse texto. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 3, verso 11. Escute com atenção. 3:11. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, com Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E veja agora, a oração de Paulo por aquela igreja, a carga do Espírito de Deus através de Paulo. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade, isentos de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. É muito evidente no livro de Ageu que a carga com relação a edificar a casa não é apenas uma carga imediata, porque Ageu até mesmo fala da vinda do Messias à sua casa. Então, queridos irmãos, Paulo está dizendo no texto que acabamos de ler, que se nós não estivermos crescendo em santidade, nós seremos contaminados pelo ambiente impuro ao redor de nós. Só há um caminho para nós não sermos contaminados, pelos arredores trevosos que nós estamos tocando 24 horas por dia. É crescermos em santidade. Por isso o princípio que nós citamos. Se eles carregassem carne santa nas vestes, não santificariam nada. Mas se eles tocassem um corpo morto, eles tornariam impuro o que é santo. Então qual é o meio de nós não sermos contaminados com o ambiente ao redor? O Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros. E que sejais confirmados em santidade. Essa é a maneira de Deus. Então, voltemos lá ao livro de Ageu. Tão interessante, irmãos, que Ageu compartilha a palavra do Senhor com eles 15 semanas. 15 semanas. Quase que precisamente 15 semanas. Eles estavam paralisados há aproximadamente 15 anos. E quando o Senhor fala a eles, eles têm a garantia do Senhor, depois de 15 anos, de que eles seriam de novo abençoados, porque tocaram os interesses do Senhor. Então, a última mensagem, 4 versículos, de 20 a 23, e que versos. Agora essa palavra não é falada aos sacerdotes, como no verso 11. É uma palavra particular a Zorobabel. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu no mesmo dia, aos 24 do mês, dizendo: fala a Zorobabel. Vamos devagar aqui com essa última palavra. Zacarias 4, o texto que lemos ontem, apresenta Zorobabel como uma figura muito clara do nosso Senhor Jesus. Sabe por quê? Zacarias 4, 9 diz assim: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa. Elas mesmas colocarão a pedra de remate, ou a acabarão. Zacarias diz: para que vocês saibam que foi o Senhor quem me enviou, disse Zacarias ao povo.
Zorobabel é uma figura evidente do nosso Senhor Jesus, que é aquele que lança os fundamentos da casa, o mesmo que coloca a pedra de remate. Eu edificarei a minha igreja. Então, fala a Zorobabel dizendo, escute com atenção, farei abalar o céu e a terra. Irmão, não perca essa nota aqui, porque é a segunda vez em que essa expressão aparece no livro de Ageu. Já vimos que a primeira vez está lá no capítulo 2, verso 6. Mas aquele abalar céu e terra, contexto até o verso 9, claramente está relacionado com a introdução da glória de Deus na casa de Deus. Já explicamos isso. Agora, quando a expressão é repetida, farei abalar o céu e a terra, a conexão agora não é a casa de Deus. A conexão agora é todas as nações, reinos do mundo. Então é dito, fala Zorobabel, farei abalar o céu e a terra, derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos, seus cavaleiros cairão um pela espada do outro. Ou seja, o motivo do Senhor abalar céus e terra é duplo. Por um lado, já explicamos, abalar o que é abalável na sua casa. Por outro lado, toda a convulsão que o Senhor tem gerado nas nações, nos reinos, nos tronos, tem um único propósito. Qual? Está expresso nesse texto maravilhosamente, com a expressão do verso 23, o último versículo do livro. Eu te farei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, eu te farei como um anel de selar. Vamos entender isso. Primeiro, o Senhor abalando céus e terra para introduzir sua glória na sua casa. Segundo, o Senhor abalando céu e terra para fazer de Zorobabel um anel de selar. O que isso significa na linguagem do Novo Testamento? Vamos a alguns textos importantes. Vamos dizer o sentido disso antes de ler os textos. Escute. O motivo do Senhor abalar tronos e reinos, fazer de Zorobabel um anel de selar, na linguagem do Novo Testamento, já que ele é uma figura de Cristo, é imprimir, anel de selar, imprimir a imagem do seu Filho em todos os recantos do universo. Irmãos, não será apenas glória para a igreja a segunda vinda de Cristo. Quando nosso Senhor Jesus retornar, o universo se calará. Em cada recanto desse universo, algo da glória, do senhorio de Cristo será visto. Por isso que Paulo diz em Filipenses 2, todo joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, se dobrará. E toda língua confessará, Jesus Cristo é o Senhor. Por quê? Porque este é o anel de selar de Deus. Nós precisaríamos de mais uma reunião aqui para explicar isso com detalhes. Mas escute com atenção. Vou te dar alguns versículos. Atos 17, 31. Sabe o que diz lá? Rapidamente. Atos 17, 31. Paulo está pregando em Atenas, no Areópago. Você conhece bem. O altar ao Deus desconhecido. Esse que adorais sem conhecer, é precisamente esse que eu vos anuncio. Deus que fez o céu, a terra, o mar, tudo que nele existe, etc. Nele nos movemos e existimos. Lembra da mensagem de Paulo? E ele conclui assim. Deus, ele está falando a filósofos. E ele diz, Deus não levou em conta o tempo de vossa ignorância. Mas ele notifica. Notifica, não é sugere. Deus não sugere nada, Deus notifica. Ele notifica a todos os homens, em toda parte, que se arrependam. Porque ele designou um dia em que ele há de julgar vivos e mortos. Em um varão. Tradução Revista Atualizada diz, por meio de um varão. A preposição grega é en, E-N, en. Ele há de julgar o mundo em justiça, em um varão. 2 em, no texto original.
O Senhor Deus vai julgar o mundo em justiça, exatamente porque Ele vai julgar o mundo em um varão. Que varão é esse? É o varão aprovado por Deus. Ele vai julgar o mundo em justiça em um varão que Ele destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Não é isso que você tem nesse versículo? Os hospitais recebem um certificado que se chama certificado de acreditação hospitalar, dizendo que os serviços prestados ali são excelentes. Há vários órgãos de acreditação. Um dos mais famosos se chama Joint Commission. Os hospitais que têm esse certificado são classe A, AAA. Não é? Como que Deus testificou que esse homem é o homem acreditado por Ele? Esse homem tem atestado de acreditação. Qual é seu atestado? Ressuscitou dentre os mortos. Então Ele vai julgar o mundo em justiça e em um varão que Ele destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando. O que isso significa? Significa que nada, em nenhum recanto desse universo, na segunda vinda de nosso Senhor, deixará de sofrer a marca do anel de selar, porque Ele é o varão aprovado por Deus. Agora, o que significa isso para nós, igreja? Uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Por que o Senhor está abalando a igreja? Para que a imagem impressa de Cristo seja visto em nossas vidas. Porque tudo aquilo que não é Cristo não permanece. Tudo aquilo que não é Cristo não permanece. Por isso nós fomos chamados para sermos conformados à imagem do seu Filho, o anel de selar de Deus, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amados irmãos, é com este anel de selar que Deus tem golpeado as nossas vidas fielmente. Ele não o faz de maneira leviana. Ele nos golpeia com um molde definido. Ele nos golpeia com um propósito definido. Ele nos golpeia com um anel definido. Cristo é o seu anel de selar. Isso com relação à igreja. E com relação ao universo, derrubarei o trono de todas as nações. Ah, amados irmãos, há um versículo tão impressionante em Apocalipse, que diz assim que naquele dia, nobres, príncipes, poderosos, eles dirão aos montes, caí sobre nós, escondei-nos da face do Cordeiro. Oh, que linguagem! Porque quando nós olhamos para a igreja no livro de Apocalipse, sabe o que nós vemos? Aleluia, exultemos, demos-lhe a glória, porque são chegadas a ceia das bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Enquanto eles dirão, escondei-nos da face do Cordeiro, com relação à igreja, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face. A face que será para eles terror, é a face para nós a mais desejada. Cristo é o anel de selar de Deus. Então nós vamos concluir com alguns versículos do Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 15. Primeiros Coríntios, capítulo 15. Vamos ler desde o verso 24. Primeiros Coríntios 15, 24. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído, veja, eu farei abalar os tronos das nações. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que Ele reine, o anel de selar de Deus, até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Agora, versos 27 a 28, é esse exercício que vamos fazer para finalizar. Nós vamos ler 4 ou 5 textos rapidamente e você vai ficar impressionado com a quantidade de vezes que essa expressão recorrente aparece. Todas as coisas.
Ou seja, nada escapará. Então vamos ver, 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando ele diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele, é o Pai, Deus o Pai, que todas as coisas lhe sujeitou. Para que Deus seja tudo em todos. Naqueles dias tomarei a Zorobabel e o farei um anel de selar. Bendito seja o Senhor. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida de principados e potestades nos lugares celestiais. Oh, amados irmãos, se essa visão não muda e ajusta e alinha nossas vidas agora aqui, o que ajustará? Que privilégio nosso. Nós vivemos por causa desse propósito. A nossa mais sublime ocupação é nos ocuparmos com o Senhor e seus interesses. Você se lembra? Hebreus capítulo 11, versos 13 a 16. Ele faz um pequeno resumo da vida de fé, daqueles que viram algo dos interesses de Deus e se entregaram a Ele. Sabe o que ele diz lá? Todos estes morreram na fé, sem ter obtido a concretização das promessas. Vendo, revelação. E aí está Abraão, Isaac, Moisés, José. Até ali ele tinha citado desde Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara. Então ele faz esse resumo. Hebreus 11, 13 a 16. Morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as. Que maravilhosa palavra, irmãos. Eles, nos seus corações, davam boas-vindas para aquilo que eles viam que Deus iria realmente realizar. Seu propósito inequívoco, seus planos, seus interesses. Então, vendo-as de longe, saudando-as. E aquilo tinha tanto efeito em suas vidas, que eles confessavam que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Ora, aqueles que falam desse modo, manifestam estar procurando uma pátria. Desejando é a palavra ali, anelando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior. Isto é, celestial. Então o versículo termina assim, o texto. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Sabe, amados irmãos, nós nunca poderíamos, é impossível, desfilhar o nosso filho. Ele tem comunhão conosco de natureza, nasceu de nós, é nosso filho. Isso é irreversível. Mas isso não significa que nós não podemos nos desagradar de nossos filhos. Então, o Senhor se desagradou de muitos dos seus. 1 Coríntios 10. Beberam da fonte espiritual, comeram do maná celestial, a pedra espiritual os seguia e essa pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. 1 Coríntios 10, 5. Razão pelo que ficaram prostrados no deserto. E vai dizer porque ele não se agradou. Então temos aí o livro de Hebreus. Qual a motivação do livro de Hebreus? Agradar a Deus. Nós somos os filhos amados de Deus. Mas Deus tem se agradado de nós. Deus tem se envergonhado de nós, de ser chamado nosso Deus. Porque não temos vivido vidas que o satisfazem, o agradam, condizem com o que Ele é. Deus tem se envergonhado de nós. Daqueles patriarcas citados, Ele não se envergonhou. Por quê? Porque eles viram, porque eles confessaram, viveram como estrangeiros e peregrinos, porque eles saudaram as promessas e porque eles anelavam uma pátria superior. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus. Amor não mudou.
Filiação não mudou. O que mudou? O agrado e a satisfação do coração de Deus. O Senhor nos ajude nisso, queridos irmãos. Vamos seguir para alguns textos e terminamos. Efésios capítulo 1, verso 10. Senhor Jesus, o anel de selar de Deus. Efésios 1, 10. Versículo 9 diz que Deus desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, prazer, que Ele propôs ou estabeleceu em Cristo. O que foi que Deus estabeleceu em Cristo? O que foi que Deus determinou em Cristo? Verso 10. Fazer convergir nele, porque Ele é o anel de selar de Deus. Fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, e nós temos mais uma vez a frase, todas as coisas, tanto as da terra como as do céu. E como já explicamos entre nós várias vezes, a palavra convergir, na língua original, significa ajuntar o que estava espalhado, mas não só ajuntar, não só reunir o que estava desconexo e separado, mas reunir essas coisas desconexas, pô-las juntas e debaixo de uma única cabeça. Isso é convergir. Ele vai tornar a congregar e a colocar debaixo de uma só cabeça todas as coisas. Porque Cristo é o anel de selar de Deus. Sua imagem será impressa em cada canto desse universo, além da igreja. E então, Efésios mesmo, no capítulo 1, verso 22, pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, do verso 22, primeira expressão, cabeça sobre todas as coisas, de novo, no mesmo verso, Ele o deu à igreja. Que maravilha! Se Ele está, como vimos em Ageu, capítulo 2, verso 6 primeiro, se Ele está abalando todas as coisas para introduzir sua glória na sua casa, qual é o propósito dele abalar primeiro a igreja e introduzir sua glória primeiro na igreja? É porque através da igreja Ele irá introduzir sua glória em toda a criação. Por isso Paulo chama a igreja de primícias. E por isso Pedro diz que o juízo há de começar pela casa de Deus. E é isso que ele tem feito. O varão aprovado por Deus está em Apocalipse. O anel de selar está em Apocalipse capítulo 1. A visão de Cristo glorificado, João em Patmos. E descreve a glória do Senhor da cabeça aos pés. Isso é Apocalipse 1. E no Apocalipse 2 e 3 o que temos? 7 igrejas. Podemos ler aquele quadro lá assim. Apocalipse 1, o varão aprovado por Deus. O varão, medida de Deus. Aqui está o metro completo de Deus. Tudo que não confere com ele deve ser eliminado. Então aqui vem as igrejas, uma após outra. Éfeso é medida. Esmirna é medida. Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Cada uma das igrejas é medida, com uma medida justa. Porque ele é o varão, medida de Deus. Mas Ele está medindo hoje somente a igreja. Chegará o dia em que Ele medirá todas as nações. Que Cristo nós temos. Então, último texto, e concluímos. Colossenses capítulo 1, verso 16. Colossenses 1. Verso 15, primeiro. Ele é a imagem do Deus invisível. Queria chamar a atenção para essa palavra imagem. No grego, eikon. De onde vem nossa palavra ikone. Sabe o que significa esse termo? Eikon. A ideia é exatamente a do anel de selar. Para te explicar o que é eikon. Você tem um anel e tem aquele brasão, aquela imagem própria naquele anel. Quando você bate o anel, como naqueles tempos, de uma carta que vai ser selada, a cera líquida colocada na carta, então ela endurece e aquela pessoa bate seu anel na carta e a sela. A imagem na cera é idêntica àquela do anel. Então é dito que o Senhor Jesus, o Filho, ele é eikon, ele é a imagem do Deus invisível. Isso no que concerne aqui, ele é a imagem de Deus. Agora, o que nós estamos vendo no livro de Zacarias, de Ageu, exatamente esse que é a imagem de Deus, vai imprimir a sua imagem por todos os recantos do universo. Farei de Zorobabel
O meu servo, eu escolhi. Meu servo, eu escolhi. Eis aqui o meu servo, Isaías 42, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Lembra-se? Isaías 42. Então, o meu servo, o meu escolhido, é o meu anel de selar. Por isso derrubarei o trono dos reinos. Bendito seja o Senhor. Amados irmãos, como será que Deus vê o homem? Todas as vezes estamos ouvindo notícias na TV, e o presidente dos Estados Unidos é citado. Interessante, os repórteres têm o hábito de dizer assim: o homem mais poderoso do mundo. Não é assim? Que coisa é essa? Ageu 2:23. Eu derrubarei o trono dos poderosos, porque Cristo é meu anel de selar. Bendito seja o Senhor. Para nós essas coisas não significam nada. Para nós não há homem poderoso. Para nós só há o poderoso. Aquele que é o anel de selar. Aquele que já está batendo o seu anel em nossas vidas. Cada circunstância, ele bate o seu anel. Não interprete suas situações de outra maneira, irmão. Porque não é de outra maneira. Se você pertence ao Senhor, ele vai continuar batendo seu anel de selar. Usando seu casamento, seus filhos, as circunstâncias, seu patrão, seus empregados, seus irmãos, o mundo, as coisas. Ele só tem um objetivo. Nós é que nos perdemos em tantas coisas. Deus não se perde. Ele está batendo, batendo e batendo o seu anel. Porque nós estamos tão próximos do dia em que ele vai bater o seu anel no universo. Para que Deus seja tudo e em todos. Então, Colossenses 1. Ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas. Se você for fazer uma pesquisa, quantas vezes essa frase aparece no Novo Testamento, você vai fazer um bom exercício. Todas as coisas, no céu, sobre a terra, visíveis ou invisíveis, tronos, soberanias, principados e potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Porque Hebreus 1:2 vai dizer, ele é o herdeiro de todas as coisas. Ora, se é assim, como Deus não bateria esse anel por todo o universo? Ele é o herdeiro de todas as coisas. Nele, ele é antes de todas as coisas, verso 17, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o primogênito de entre os mortos, essa seção que se divide em dois. Lá em cima, ele é o primogênito de toda a criação, verso 15. Porque Cristo é o cabeça da primeira criação. Ele é o cabeça de toda a criação de Deus, porque nele foram criadas todas as coisas. Mas no verso 18, ele é primogênito, não de toda a criação agora, mas de entre os mortos. Como primogênito de toda a criação, ele é cabeça de toda a criação. Como primogênito de entre os mortos, ele é cabeça da igreja. Porque a igreja é a nova criação de Deus. Está claro isso? Então nosso Senhor recebe esses dois títulos maravilhosos. Quanto à criação, ele é o primogênito de toda a criação. Quanto à igreja, ele é o primogênito de entre os mortos. Por isso ele é cabeça da criação e a cabeça da igreja. Porque para que em todas as coisas, verso 18, ele tenha a primazia, porque aprove a Deus. E olhe, temos aqui mais todas as coisas. Em todas as coisas, tenha a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, vamos concluir com o verso 20, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, o sangue da sua cruz, ele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Irmão, há muita dificuldade, não seria diferente, em todos os comentaristas, de comentar esse versículo. Por quê? Porque todas as coisas significa todas essas coisas.
por causa do valor da morte de Cristo, ele vai reconciliar com ele todas as coisas. Agora, reconciliar significa o quê? Todos serão colocados em uma relação de amizade com Deus? Esse é o primeiro problema nesse texto. Não é isso que quer dizer. O inferno nunca será colocado em amizade com Deus. Mas, reconciliado com Deus, em que sentido então? No sentido de os joelhos se dobrarem e de a língua confessar que Jesus Cristo é o único Senhor, para a glória de Deus Pai. Todas as faces de todo o universo, de céu, de terra e de debaixo da terra, estarão olhando para um único objeto santo, o Filho. Reconciliar-se consigo mesmo, todas as coisas. Amados irmãos, esse é o nosso privilégio. Esse trabalho já começou em nós. O Senhor irá completá-lo conosco, não sem nós. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornará conhecida. Por isso, irmãos, tudo o que o inimigo tenta fazer é tirar os nossos olhos desse eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, para que nós nos voltemos para muita coisa a mais, como já citamos algumas aqui. Obra de Deus, igreja, sei lá o que mais. E distraia-nos do foco, Cristo. Então, essa palavra profética de Ageu tocou a tipologia. A casa era literal. Mas quantos princípios, amados irmãos, nós temos de exortação e de encorajamento para as nossas vidas, que somos a casa espiritual de Deus. Tudo que nós fazemos que toca a casa de Deus tem um objetivo, um único. Lembre-se, nunca se esqueça. O desejado de todas as nações virá, e encherei de glória essa casa. Por isso, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Porque quando esse varão se manifestar, nada ficará de pé. Apenas aquilo que coincide com a glória de Deus. Eu enganei os irmãos que nós íamos terminar, mas não vamos ainda não. Abra sua Bíblia de novo. O Senhor me trouxe à memória um texto que nós não vamos embora sem lê-lo. Lucas, capítulo 21. Mas nós vamos só ler, não vamos falar mais uma hora não. Lucas 21. Lucas 21, versículo 25. Vamos ler e concluir. Lucas 21, 25. Preste atenção, olhe para a sua Bíblia. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Ponto e vírgula. Então inicia aqui uma outra frase. Sobre a terra, angústia entre as nações. Essa palavra angústia literalmente significa não há saída para as nações. A angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Então desmaiarão por dois motivos, de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Pois os poderes do céu serão abalados. Uma vez por todas farei abalar, não somente a terra, mas também o céu. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Não é essa a mensagem de Ageu? E encherei de glória esta casa, e derrubarei o trono dos poderosos. É exatamente o que estamos vendo nas palavras de Lucas. Verso 28. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Graças ao Senhor. Ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu, a terra, porém minhas palavras não passarão.
Acautelai-vos. E agora chegamos à exortação. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Corações sobrecarregados, com interesses próprios. Não suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia. Aí podemos pensar, isso não tem a ver comigo, eu não pratico orgia. Embriaguez, menos ainda. Nunca me embriago. Então o Espírito Santo vai dizer, e as preocupações deste mundo? Isso pega no tornozelo de todos nós. Para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Então nós vemos essa maravilhosa exortação final aqui. Vigiai, pois, a todo o tempo orando. Ai, irmãos, que o Senhor nos introduza numa vida mais significativa de oração. Que nós levemos dentro dos nossos corações o quarto secreto da manhã. Quando aquela porta do quarto secreto se fechar, que esse outro quarto nos feche. Vigiai em todo tempo, orando. Comunhão com o nosso Senhor, ininterrupta. Vivendo diante da face do nosso Senhor. Para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder. E, finalmente, veja aí, estar em pé na presença do Filho do Homem. O Senhor fala aos nossos corações. Vamos orar. Senhor, te agradecemos porque podemos de Ti mesmo, de Teu coração santo, Teu coração de amor, de encargo, ouvirmos as Tuas exortações para nós. Carecemos, Senhor, de sermos por Ti exortados, minuto a minuto. Por isso te suplicamos, não cesse de falar ao nosso coração. Guarda-nos, Senhor, de tudo que é embriaguez, de tudo que é orgia, de tudo que é preocupação deste mundo. Queremos realmente ser achados de pé na Tua vinda. Cabeças erguidas, porque nossa redenção se aproxima. Ó Senhor, em tudo que for necessário, toca nossas vidas e as conduza ao arrependimento. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos Teu suporte. Trata conosco, Senhor. Obrigado pelo Teu anel de selar. Imprime a imagem do Teu Filho em nós, para que também ela seja impressa em todo o Teu universo. Abre nossos olhos, Senhor, para os Teus interesses. Te suplicamos. Em nome do Senhor Jesus. Com gratidão. Amém, Senhor.